Olá! Uma pesquisa diferente, capitaneada por brasileiros, identifica milhares de novas espécies de insetos nas copas das árvores da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Cientistas exploraram o mundo desconhecido dos insetos na copa das árvores. E as revelações são fantásticas. Conheça, a partir desta entrevista, as utilidades dos insetos. Para que serve essa pesquisa? Tantos insetos, será que eles estão aumentando de tamanho com as alterações do clima? Você vai saber agora. Muito bem, amigos da Rádio Sonho, o nosso convidado é o professor Dalton de Souza Amorim. Ele é entomólogo da USP, lá na bonita Ribeirão Preto. Tudo bem, professor? Prazer em recebê-lo aqui. Janelo, Max, muito prazer da minha parte de estar com vocês e falar um pouquinho sobre biodiversidade. Bom, primeiro de tudo, o que é entomólogo? Muito bem, médico é o profissional que cuida de pessoas, veterinário é o profissional que cuida de animais de modo geral, engenheiro constrói. O entomólogo é a especialidade dos biólogos que estuda insetos, particularmente os insetos. Perfeito. E aí vem o trabalho maravilhoso do professor Dalton na Copa das Árvores da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Como é que foi esse trabalho, professor, de descoberta dos insetos no topo das árvores? É um novo mundo surgindo para os insetos, né? Zanello, essa é uma pergunta bem legal, bem bacana. O estudo da Copa das Árvores, ele já existe há mais de um século. Esse trabalho que foi publicado agora, ele tem 35 coautores, então uma equipe enorme para conseguir produzir o conhecimento publicado agora. Mas ele começa com meu colega e amigo do INPA, em Manaus, José Albertino Rafael, que vem coletando em copa de árvores na Amazônia desde a década de 80, mas utilizando outras técnicas de coleta. O INPA tem essa reserva biológica ao norte de Manaus, que o pessoal chama ZF2, que tem uma torre que o Japão construiu num projeto de meteorologia, que mede especialmente gás carbônico, insolação, esses estudos de alteração de clima. E essa torre está lá há muitos anos, o José Albertino coleta lá há muitos anos, mas aí em 2017 ele teve uma ideia genial: botar armadilhas de coleta de insetos, são umas armadilhas grandes, o inseto vem voando, bate no tecido, sobe, tende a subir e fica preso num pote lá. Então essas armadilhas são usadas no mundo inteiro, só que ele botou a armadilha nos andares da torre. E aí virou uma maneira muito eficaz de coletar em alturas fixas. Então, tem estudos de copa de árvore, de insetos em copa de árvore, publicados, mas não com alturas fixas, 5 alturas dentro da floresta. Isso permitiu entender que não só o número de espécies é muito grande, como a gente imaginava, mas entender como é que os insetos estão distribuídos. Então, agora, professor, quantos novos tipos de insetos essa pesquisa conseguiu identificar, além daqueles que a gente já conhece normalmente? A gente está acostumado com barata, pernilongo, pulgão, percevejo, maria fedida e uma meia dúzia. A gente sabe que tem milhares de espécies de insetos numa floresta tropical. E, de modo geral, se estima no mundo que para cada espécie que já foi descrita, que está publicada na literatura, existem 5 que não foram. Mas na Amazônia, esse número deve ser
para cada espécie conhecida da Amazônia, deve ter de 10 a 20 que não foram. Então, a gente conhece entre 5% e 10% da fauna, 95% é nova. E esse é um número um pouco assustador, porque a gente está perdendo a Amazônia e nem sabe o que tem lá. Professor Dalton, a pergunta que não quer calar, né? O porquê do estudo? O que é que revela, né, essa pesquisa e para que serve a descoberta de tantos novos insetos? E como eles se alojam nas copas e se movimentam na Amazônia? Essa é uma pergunta justa. Inseto vive vida de inseto. Então, do ponto de vista ético, a gente deveria se perguntar se a gente tem direito ou não de exterminar, de extinguir milhares de espécies de insetos. Então, tem um aspecto ético envolvido aí. Tem um aspecto estético. A gente conhece barata, que é um bicho nojento que vive em esgoto. Mas a maior parte dos insetos não só não é prejudicial para a espécie humana, como muitos insetos eles são úteis para a espécie humana. Então, sem polinização, tem um monte de culturas que elas colapsam, porque não tem quem poliniza. Tem um monte de pragas de agricultura que são combatidas com outros insetos. Então, é o chamado controle biológico de pragas. Mas tem mais do que isso. Tem insetos extremamente bonitos, mas sem os insetos, a floresta colapsa. Quando uma floresta em torno de uma nascente colapsa, o que acontece? Acaba a água. Então, é bem sabido que a crise de água, em larga medida, tem a ver com a remoção da vegetação. E tem um monte de insetos que têm produtos importantes para a produção de remédios. Anestésicos, anti-inflamatórios, tem uma enorme quantidade de produtos farmacológicos que são extraídos de outros insetos. Então, quando a gente tira a floresta e as espécies se extinguem, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo água e a gente está perdendo solo, porque depois que tira a floresta, vira pasto, o solo rapidamente se perde. O solo como um produto rico. Então, tem um monte de implicações importantes para a economia. Professor, eu não sei se o senhor tomou conhecimento, agora, recentemente, descobriu um tamanho de inseto grande, né? Acho que foi no interior de São Paulo, não sei se aí na sua região. O tamanho dos insetos está mudando também com essa alteração climática que a gente vive, poluição, desmatamento, construções a rodo, aí, cimentando, né? Solo. Está aumentando o tamanho dos insetos? Não, eu vi essa reportagem e até eu postei um esclarecimento no Twitter. Essa mosca que foi achada é da família Pantophthalmidae. É um bicho conhecido, enorme, realmente é uma mosca gigante, absolutamente inofensiva, apesar do tamanho, algumas pessoas podem assustar, ele é inofensivo, o adulto não faz nada de prejudicial, a larva come madeira podre. Então, a árvore cai, começa a apodrecer, e as larvas fazem broca no tronco apodrecendo. E é uma mosca linda, enorme, gigante, uma das maiores moscas do mundo, essa daí, mas ela é super boazinha. E ela sempre foi assim, ela sempre foi, ela é conhecida já há 200, 300 anos, e ela sempre foi grande, então não é que tem uma mudança por conta da... O que a gente está fazendo é destruindo as espécies, sim, mas aumentando o tamanho não. Quer dizer, não temos o risco de sofrer uma invasão de moscas gigantes, né? Não, isso está colocado na reportagem, a reportagem tem um problema de redação, porque ela cria um pânico desnecessário, e é uma reportagem mal feita, mal escrita. Poderiam deixar isso para o cinema, né? Para a ficção. Poderia. E não para o jornalismo, né? Exatamente. Legal. O que é que acontece agora com essa pesquisa? Ela está aberta ao público? Ela vai servir de que forma, professor?
Ela foi publicada numa revista e ela está acessível ao público. Além disso, tem iniciativas muito importantes de decodificar a linguagem técnica científica do artigo original para o público de modo geral. Que é isso, Zé Nelo, que você está fazendo nesse programa aqui, com uma entrevista que explica para o público o significado daquele trabalho. O Jornal da USP fez uma reportagem muito bacana também. A TV Cultura fez uma entrevista para o Repórter Eco, e a Fiocruz fez uma entrevista para o Canal Saúde. Então, além do artigo original ser acessível ao público, tem várias entrevistas e artigos sendo escritos sobre aquela publicação. E ela é uma publicação importante porque é um projeto brasileiro, dos 35, acho que 31 ou 30 autores são do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de conhecimento em zoologia, e a população gosta, tem um interesse muito grande de conhecer biodiversidade. E programas como esse, Janela, são muito interessantes de alimentar o interesse da população por conhecimento de biodiversidade. Muito bem, professor, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Sonho, que fica à disposição para a divulgação de novas pesquisas. A ciência está aí para ajudar o ser humano. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Samuel.